Olá, eu sou o França, secretário nacional do Podemos. Vamos aqui apresentar hoje um bate-papo sobre saúde mental. Esta é mais uma iniciativa da Fundação Podemos para esclarecer para a população os temas que tanto nos afligem, situações que as famílias do Brasil enfrentam e desafios que, através dos cursos, palestras e minicursos da Fundação Podemos, você pode estar esclarecendo e tirando as suas dúvidas. Hoje nós estamos recebendo o neurocientista Dr. Ricardo Caiado para uma conversa reta, um papo amplo e bacana sobre um assunto que aflige as famílias brasileiras: saúde mental. Doutor Ricardo, como definir saúde mental e sua gama, sua variedade de transtornos? É um tema extremamente importante, pertinente e altamente atual, né? Porque afeta todas as classes sociais e na nossa cultura, aos poucos, a gente está fazendo essa transição para trazer mais informações do que é a saúde mental. A saúde mental, ela entrou numa esfera muito subjetiva, tanto que na própria definição e classificação do que é saúde mental, nos manuais de psiquiatria, de neurologia e de psicologia, a gente tem como definição, por exemplo, as doenças e os transtornos, que eram utilizados como informação daquilo que a gente não consegue medir. Tudo aquilo que a gente não conseguia medir entrava numa esfera subjetiva e era definido como transtorno, que eram sinais e sintomas e comportamentos, que era a tentativa da gente, no bom sentido, ter um parâmetro sobre o que é uma doença. Só que a saúde, ela não significa apenas a ausência de doença, ela é muito além disso. Então a gente associa, na verdade, saúde à doença. A pessoa tem um plano de saúde, na verdade é um plano de Sim. doença. Então em saúde mental a gente também observa isso. A falta da saúde mental, a gente observa muitos transtornos, muitos problemas, mas quando de fato a pessoa tem a saúde mental, ela fica mais apta a se sentir melhor, a gozar da vida, a ter mais produtividade, se sentir pertencente e até se sentir feliz. Esses indicadores eles vêm crescendo ao longo do tempo, das pesquisas também. E por que um dos grandes desafios é conseguir o diagnóstico? A gente percebe que muitas vezes, e isso eu costumo dizer que até para a questão dos médicos, hospitais, enfrentam uma dificuldade de entender o que muitas vezes o paciente passa. A gente consegue obter diagnósticos eficientes no Brasil? Isso é um problema de saúde pública e a tendência é que ao longo do tempo a gente tente corrigir esse problema, porque o que falta são parâmetros objetivos. Então a gente chama isso de marcadores biológicos. Se nós tivermos marcadores biológicos, a gente encurta esse tempo de diagnóstico. Porque no nosso país, do ponto de vista da tecnologia e das, digamos assim, das métricas para medir o organismo, a gente está carente disso. Como a gente passou a investir menos ao longo do tempo em pesquisa, Sim. a gente passou a ter menos ferramenta. Então imagina um indivíduo que se formou em TI, mas ele não tem computador. Uhum. Ou um ortopedista que não tem o raio-x. Esse é um dilema que a saúde mental vive, porque é comum o profissional de neurologia, psiquiatria e psicologia não ter essas medidas. Então, se ele não mede, ele não gerencia. Vamos definir ciência em uma palavra: replicabilidade. Então, eu tenho que ter um parâmetro objetivo e o comparativo. Se eu não tenho comparativo, como é que eu vejo a evolução ao longo do tempo? Imagina um nutricionista que passa uma dieta, mas ele não tem balança. Então, se eu não tenho as ferramentas, eu não consigo evoluir. E aí a gente entra no rol especulativo ou subjetivo. Tem importância? Tem, mas precisamos ter indicadores objetivos, que eles já existem. Fora do nosso país, nós temos tecnologias extremamente avançadas, onde nós temos essas métricas e esses neuromarcadores ou biomarcadores. Um neuromarcador, um biomarcador, ele facilita o entendimento do paciente e o clínico tem mais assertividade e velocidade. Volto a dizer, é mais fácil eu especular o que um paciente tem de fratura ou eu olhar um raio-x? É mais simples eu olhar o raio-x. Estamos em 2025. Tecnologia evoluiu, smartphones evoluíram, mas a gente também precisa ter acesso a essas tecnologias
nas nossas unidades de saúde. Se não tivermos acesso a essas tecnologias, a gente realmente vai levar uma goleada em relação à saúde mental. A questão da saúde mental, pelo que a gente vem percebendo, e por isso a gente se propõe a trazer esse debate para o centro das atenções, ela ampliou de uma maneira assim, assustadora depois da pandemia do Covid. O senhor vê alguma relação entre o Covid e o pós-Covid com essa verdadeira crise mundial que vive a saúde mental da população? Então, depois da pandemia, a gente vê uma explosão das pioras dos indicadores de saúde mental. Tem uma pesquisa da Nature que ela é fantástica do ponto de vista da ciência, porque ela tem uma amostragem de quase 48 mil pessoas. E nessa amostragem, o que eles descobriram? Vamos definir. Há pessoas que tiveram a Covid, mas elas não sabem que elas tiveram. Elas estão assintomáticas. Sim, Então ela não teve muitos sinal, casos, muitos casos. não teve sintoma, ou quando foi fazer o teste de farmácia, passou daquele prazo de identificação. Mas, muitas vezes, o vírus fica alojado no corpo. O que a gente começou a perceber? Que, às vezes, esse vírus alojado no organismo, o organismo começa a combater esse vírus, mesmo que de maneira sutil. Então, imaginemos que eu tive a Covid em junho e eu não sei que tive. Mas em dezembro, eu estou extremamente cansado, que a gente vai chamar isso de fadiga crônica. O que é uma fadiga crônica? É um cansaço, como se fosse uma gripe, que eu estou tão cansado que eu não aguento mais fazer nada. Esta fadiga crônica, a gente começou a observar tecnicamente que era uma exaustão da suprarrenal, ou também entrava nos marcadores de burnout, que é o esgotamento físico, que a OMS coloca como se fosse apenas um esgotamento relacionado ao trabalho. Então, olha que dado importante. Em junho, eu estou 100%. Em dezembro, eu caio para 20%. Eu estou me arrastando, eu estou cansado, eu estou tendo o que a gente chama de nevoeiro cerebral, e o organismo, ele trabalha em compensação, muito comum. Então, o que a gente passou a observar em centro de neurociência clínica que nós temos? A gente via que o cérebro estava mais lento, na atividade elétrica ele estava funcionando com mais lentificação, e o sistema nervoso autônomo, para compensar, começou a secretar mais adrenalina. Então a pessoa fica mais ansiosa e angustiada para produzir. É como se fosse um carro que está com o freio de mão puxado e você aumenta a aceleração para aumentar o desempenho. Então o que a gente observou nessa pesquisa da Nature, que confirmou com os achados que a gente já estava pesquisando? 58% dessas pessoas desenvolvem fadiga. Então eu tive em junho, 6 meses depois eu estou em fadiga ou estou em burnout, esgotamento físico. Sim. E não sei que estou com esse sintoma em função da Covid. É quando você fala, estou me sentindo down, estou me sentindo baixa. Exatamente. Então a gente passou a chamar, nos estudos internacionais, a gente vê isso como Covid longa. O que é uma Covid longa? Uma Covid que está dentro do meu organismo e eu não faço a mínima ideia que eu tenho. Então, cansaço absurdo. Segundo indicador que a gente passou a ver era dor de cabeça. Então, as dores de cabeça que não passam. Em alguns casos, chega a gerar vasculite, que é uma vasoconstricção, o calibre da veia fecha, e a pessoa começa a ter muita tontura, vertigem, dor de cabeça que ela não tinha antes, ao longo da vida dela. Terceiro indicador que a gente vê é o aumento da perda da memória. Então a pessoa começa a ficar esquecida. Sim, verdade. E não lembra das coisas, não lembra cadê a chave, tenta achar o nome de algo, que a gente chama de efeito ponta da língua. A pessoa fala assim, desenha, escreve, tem tinta, fala todos os nomes, menos o nome caneta. Sim. Ela vê, ela escreve, ela desenha, mas não verbaliza, que a gente chama de efeito ponta da língua. O outro indicador é o aumento da ansiedade. Então, por uma compensação do sistema nervoso, a gente vê a pessoa produzindo mais adrenalina para compensar a falta de oxigenação e de atividade elétrica do cérebro. O outro indicador é de depressão. Então a pessoa ficar realmente, em função desse quadro de muita adrenalina, ela entrar no quadro depressivo mesmo. Esses indicadores, eles são suficientes para entupir qualquer UPA e qualquer fila do SUS. Verdade. Não por um acaso, a gente vê em algumas cidades o aumento de 40% da fila do SUS por esses sintomas. Vamos pensar como um indivíduo. Eu estou com dor de cabeça, eu estou ansioso, eu estou dormindo mal. Esqueci de falar que também tem insônia, que é o sexto componente. Sim. Eu tô com dor de cabeça,
eu vou no hospital, faço os exames e não encontram nada, mas eu continuo com sintomas. Volto novamente ao médico, continuo investigando, não encontro, faço uma série de exames e continuo com os mesmos sinais e sintomas. Não por um acaso, a gente vê esse aumento nas filas do SUS no tema saúde mental em 40%. Vamos dar um exemplo simples. A pessoa, em algumas situações, ela está com ansiedade, está com crise de pânico, está com taquicardia, está com falta de ar, que são sinais e sintomas de ansiedade. Ela vai na fila, vai no ambulatório, faz o eletrocardiograma, não aparece nada. Então ela fala assim, ué, como é que eu tive um sintoma de falta de ar e taquicardia? Não estou infartando. Na verdade, era uma crise de ansiedade. Então esses indicadores de saúde mental, eles vêm explodindo a fila do SUS. Então de 10 consultas ao SUS hoje, a gente estima que de 4 a 6 poderiam ser evitadas se o direcionamento fosse feito para um local que fizesse a triagem de saúde mental. Porque uma crise de ansiedade, ela vai ocupar tempo, ocupa dinheiro, ocupa exames e ocupa o clínico. Porque o clínico, se a pessoa diz que está com aperto no coração e falta de ar, a primeira coisa que ele vai fazer é um eletrocardiograma. Vai achar que ela está tendo um infarto. Exatamente. E às vezes não é isso. Então, tanto os indicadores da síndrome pós-Covid, quanto os indicadores de saúde mental que pioraram bastante, eles estão hoje se tornando sim um problema de saúde pública. Porque é uma epidemia silenciosa. A gente não resolveu o problema da Covid. E nós podemos dizer que os transtornos da saúde mental, então, é algum tipo de inflamação no cérebro? O que nós observamos? Essa informação nós já tínhamos elas antes. Há depressões que são depressões inflamatórias. Então vamos fazer um raciocínio simples. Vamos pensar a inflamação como vermelho, como inchaço. Sim. Eu estou com a mão inflamada, então ela está doendo. Só que tem uma inflamação que ela é silenciosa. Ela não vai gerar o sinal e sintoma da dor e da vermelhidão. Então ela é silenciosa, eu não estou enxergando. Quando a gente faz tomografia óptica, a gente vê esse cérebro em 3D e a gente consegue ter uma ideia de como é que estão os processos inflamatórios desse cérebro. Se eles estão muito elevados ou não estão tão elevados assim. Na síndrome pós-Covid, vamos pensar de 0 a 100 que facilita. Então, de 1 a 5% de processo inflamatório no corpo como um todo é considerado normal. Segundo a USP, o brasileiro hoje ele tem 18 vezes mais inflamação do que deveria e poderia. Acima de 15, eu começo a ter alguma ite, sinusite, gastrite, flebite, que são processos inflamatórios. Quando eu bato 18 ou 20, eu já tenho candidatura para espectro de quadros mais depressivos. Tem depressões que são inflamatórias. Ou seja, o oxigênio e o sangue não chegam naquela região. Vamos dar um exemplo simples. Essa região é a região do córtex pré-frontal. Imaginemos que essa região está sem oxigênio e sem sangue. Então eu vou ter dificuldade de ter foco, concentração, controle de impulso, atenção sustentada, resiliência, organização de ideias e reflexo. Então eu vou ter a informação, mas eu não vou processar como deveria. Esse quadro do córtex pré-frontal de lado esquerdo é comum nos quadros da depressão. Então imaginemos que a pessoa deu um azar de ter uma inflamação de lado esquerdo. Pode ser um tipo de depressão, que tem vários tipos. Ou vamos imaginar que ela pode ter um espectro que nós chamamos de transtorno de déficit de atenção. O Brasil classifica 3 tipos. Tipo desatento, tipo hiperativo e tipo combinado. O mundo já fala em 7 subtipos hoje do espectro do transtorno de déficit de atenção. Quando existe essa lentificação genética no córtex pré-frontal, nós vamos chamar isso de TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção. Sim. Que são crianças, adultos, indivíduos que vão ter dificuldade de se manter atenta durante muito tempo. Aí vamos para um número. Há quadros da síndrome pós-Covid que estão gerando falso positivo de TDAH. Ou seja, a pessoa não tem o gene do TDAH, mas ela está tão desatenta, ela está tão com dificuldade de ter foco, que ela vai, dependendo da testagem, ter um falso positivo de TDAH, se for só medir o desempenho. Então, nem tudo que é anormal é patológico. Sim. Isso é uma diferenciação importante. Tem questões de patologia, que é gene, e tem questões que não têm a ver com patologia, mas têm a ver com desempenho. Exemplo, crianças que estão o dia inteiro em tela do celular.
essa luz azul do celular estimula uma atividade no cérebro elétrica que a gente chama de atividade beta 2, que é um beta rápido, e isso torna a pessoa mais ansiosa, mais angustiada, mais impulsiva, mais agressiva em alguns casos também, se tiver em excesso. Então ela vai ter ansiedade e desatenção, não porque ela tem o gene do TDAH, mas porque o estilo de vida está gerando um baixo desempenho de desatenção. Ou seja, é anormal, mas não é patológico. Os exames hoje evoluíram, que nós chamamos de marcadores biológicos. O diferencial desses exames, dessas métricas, é você separar o joio do trigo. O que é inato, ou seja, o que eu já nasci com esse gene, e o que eu aprendi ao longo do tempo, ou seja, o que o ambiente modificou. Essa é uma grande diferenciação. Mas a Covid, ela nos atrapalha nesse aspecto, então a gente precisa ter pesquisas independentes. No ano passado, o G20 fez uma reunião com a ANISE, onde eles discutiram sobre pós-Covid. E a conclusão da reunião foi não compartilhar dados. Essa foi a conclusão. Ou seja, cada país vai tratar da sua forma. Só que no nosso país nós não temos investigação contínua sobre este tema. E deveríamos ter. Como é que eu, com o meu centro de neurociência clínica, estou com mais indicadores de saúde mental do que algumas cidades e até talvez do que governos? Isso, verdade. Por que a gente tem esses dados? Porque eu tinha pacientes que eu tinha dado alta, então imagina que eu tinha o cérebro dele, a foto do cérebro dele, antes da pandemia, ele teve a Covid e eu fui fazer o novo exame. Quando eu comecei a ver vários exames, mais de 100 exames, eu vi padrões. E qual o padrão mais comum da síndrome pós-Covid? O vírus. Pode entrar pelo vírus orelha ou os olhos, ou o ouvido, né? Fica alojado no corpo, gerava um processo inflamatório porque o organismo está tentando combater isso, e a gente via que primeiro inflama a região dos olhos, que é uma região mais ocular. Essa inflamação, se for muito elevada, ela acaba afetando a região do lado, que é a região dos hipocampos. A região do hipocampo é a região da memória. A memória é como se fosse um HD. É onde você coloca seus arquivos. Só que o acesso a esses arquivos começaram a falhar. Por isso que a pessoa fica com falha de memória. Isso tem relação com Alzheimer? O Alzheimer é uma fase muito avançada de declínio cognitivo. Mas sim, o primeiro indicador que a gente tem do Alzheimer é lentificação do hipocampo. É como se fosse o seu HD dando pau, se fosse uma linguagem da TI. Olha, eu acessei uma pasta, mas ela está lenta. Sim. Aquele loading está acontecendo, eu não estou tendo acesso. Esse seria o primeiro marcador do Alzheimer. Então a gente tem uma escala de cognição. Declínio cognitivo 1, declínio cognitivo 2, demência e mal de Alzheimer. Essa é a escala que a gente conhece mais comum. A pós-Covid tira às vezes o indivíduo de uma normalidade e joga ele muitas vezes para um quadro de demência. Entendi. Ou um declínio cognitivo 2. E aí sim, também vai dar um falso positivo às vezes de demência. Isso tem uma pesquisa do Reino Unido que mostra que, do ponto de vista do cérebro, das métricas do cérebro, das ressonâncias, dos mapeamentos, o cérebro poderia apresentar um envelhecimento de até 20 anos. Olha que número horroroso. Imagina você ter 40 anos e estar com um cérebro de 60. Sim. Você ter 50 anos e estar com um cérebro de 70. Só que você nem sabe disso. Você fica lento, você fica esquecido. Nos Estados Unidos, nós chamamos isso de nevoeiro cerebral. Que a pessoa apresenta um nevoeiro, não acha as palavras, não acha as letras, tenta encontrar e não encontra. Então é chamado de nevoeiro cerebral. E isso está afetando uma grande gama da população. Então, tem uma grande contribuição negativa da síndrome pós-Covid. Qual é o nosso trabalho? Investir em pesquisa, porque já que os outros países não estão compartilhando, no ano passado eu tive, em Cuba, tive outros centros também de pesquisa, justamente para olhar em que pé que estava essa tecnologia de mapeamento, de diagnóstico e de reabilitação. No diagnóstico, os outros países estão caminhando bem, na reabilitação, muito pouco. Por quê? Você tem que acompanhar o efeito dos protocolos que você está investigando / mapeando. E a gente precisa se tornar independente nesse assunto. Ter pesquisa própria para ter métricas e investigações para reabilitação. Sim. Esse é um ponto importante. E doutor Ricardo, o MTE, o Ministério do Trabalho e Emprego, a imprensa divulgou agora recentemente que a partir de maio as empresas de todo o Brasil vão precisar adotar e cumprir a NR01, que
que estimula a questão do tratamento e do zelo com a saúde mental dos seus funcionários. A gente percebe também que prefeituras, governos, o governo do Distrito Federal, por exemplo, acabou de criar a Subsecretaria de Saúde Mental. Então, há também um movimento de cuidado no trato. Qual a recomendação o senhor poderia dar aos empresários, microempresários, pequenos empresários, para que possa zelar pela saúde mental dos seus funcionários e isso está ligado diretamente à produção e à boa atuação da empresa? É um tema bem sensível. A gente viu, por exemplo, na pandemia, a Microsoft investigar padrões. Essa pesquisa também foi divulgada pela Forbes. A Microsoft ela colocou capacetes, que a gente também tem lá no nosso Centro de Neurociência Clínica, para olhar o funcionamento do cérebro em tempo real, que é um grande diferencial que a gente tem hoje na área, que é o que a gente faz também lá em clínica. Então eles colocaram esse capacete e foram observando que 6 reuniões do Zoom por dia gerava mais estresse, mais ansiedade, piorava mais a saúde mental do indivíduo do que ele ir ao trabalho. E eles começaram a remodular o formato híbrido, que é um dia trabalhar na empresa e outro, muitas vezes, em home office. Porque se falava muito do home office. Nossa, é melhor ficar em home office. Isso, verdade. E na prática a gente começou a ver que não era bem assim. Por quê? O excesso de tela, então as telas, celulares, telas, computadores, emitem uma luz que a gente chama de luz azul, que é a blue light. A blue light, ela faz o cérebro imaginar que o sol está nascendo. Quando o sol está nascendo, a gente vai ter um pico de cortisol, que é um hormônio para mobilizar a gente. Só que imagina que ao longo do dia, esse cortisol vai baixando, 6, 7 horas da noite a gente tem a queda dele, e entre 7h30 e 8 horas da noite a gente começa a secretar melatonina, que é o hormônio para ter a reparação fisiológica do sono. Então o que a gente observa diretamente? A não orientação sobre o uso de telas no trabalho, ela é um indicador de piora de saúde mental. E o primeiro pilar que a gente vê o colaborador, o funcionário ter de piora é o sono. O sono ele é digamos assim, ele é um indicador extremamente sensível para a produtividade. Se eu durmo mal, 3 coisas vão embora. A primeira delas é a memória de curto prazo. Você começa a ficar esquecido. Verdade. A segunda é o humor. A pessoa fica irritadíssima. E a terceira vai ser a produção de leptina, que é um hormônio que a gente deveria produzir, a maior parte dele no período da noite. Além da imunidade. Então, o guardião da imunidade é o sono. Se eu tenho a piora do sono, eu tenho a piora significativa de saúde mental, como um todo, de saúde mesmo, e tenho perda da produtividade. Então, o que é comum no executivo de alto rendimento? Ele começa a comer fatias do sono. Ele começa a dormir cada vez mais tarde. Ele começa a não ter estratégias de regeneração e recuperação. Eu não sou contra ninguém ter estresse. Eu sou contra ele não se recuperar. Eu quero jogar uma partida de futebol de 120 minutos. Quem faz isso é jogador de futebol profissional. Mas se você entrar na piscina de gelo, tudo bem. Então todo mundo hoje é especialista em alto desempenho, em produtividade. Todo mundo fala em estresse e ansiedade, mas em recuperação e regeneração, quase ninguém. Então hoje faz sentido as empresas investirem nas monitorações de sono. Hoje muitos relógios e aplicativos evoluíram nesse sentido. A gente vê como boa fidedignidade os da Garmin. Não represento nem vendo nada deles, mas é bem fidedigno, porque já é uma métrica, já é uma medida. Então, a gente observa muitos colaboradores tendo piora de sono, excesso de luz, tem bloqueador de blue light hoje, tanto na configuração do próprio equipamento, que você põe, a cor fica sépia, quanto óculos que bloqueiam a entrada da luz azul. Já é uma coisa que ajuda bastante. E contato com a natureza. Contatos com a natureza mudam completamente a nossa saúde mental, ajuda muito. Parques, atividades ao ar livre, contato com os pés nas gramas, atividades, digamos assim, mais vivenciais. Então, contato com a natureza ajuda bastante e se sentir pertencente a um grupo. É um dos principais preventivos quando a gente pensa no outro extremo. Vamos pensar que a pessoa está com nenhuma saúde mental e ela pensa em não ficar viva ou tirar a própria vida. Os indicadores também aumentaram bastante. Qual o principal preventivo para isso? A pessoa participar de um grupo e se sentir pertencente a um grupo. Se for do trabalho, que bom, mas observar
quais grupos esse colaborador participa e se ele se sente pertencente. Quantos mais grupos ele se sentir pertencente ou mais papéis ele tem na vida, maior é a probabilidade dele, por exemplo, ter saúde mental. Isso pensando de maneira geral. Pensando em indicadores, sim. Tem exames, tem métricas hoje que a gente consegue ter essa variação. Porque a produtividade, trabalhar muito não significa produzir muito. O Japão já há algum tempo discute a diminuição da jornada de trabalho. Sim, eu não vou entrar nessa verdade. polêmica, mas a ideia é essa. O que eles observaram? Que o colaborador feliz produz mais. Sim, Isso verdade. não é uma novidade. É verdade. Se você está feliz, está entusiasmado, ou está numa fase boa de vida, você produz mais. Mas o contrário também é verdade. Sim. Se você está triste, está desanimado, não se sente pertencente àquela empresa, àquela organização, você também vai ficando triste. Então, se eu quiser reter um talento, um colaborador altamente produtivo, eu tenho que ver os grupos que ele participa e eu tenho que ver também como que ele está gerenciando a vida dele, no bom sentido. E, doutor, dentro do arcabouço de saúde mental, eu diria que, entre tantos transtornos, ansiedade e depressão são os mais assim claramente identificados. A gente, como o senhor diria que sejam caminhos para que a pessoa possa entender e começar a procurar um tratamento o mais rápido possível? Geralmente, nas depressões, a gente tem uma... Desculpe, depressão e ansiedade são, de fato, os transtornos mais identificados? As pessoas têm mais facilidade de perceber. A depressão, do ponto de vista da tristeza e do desânimo, as pessoas se auto-percebem mais, Sim. mas tem um detalhe. Tem um tipo de depressão que a gente chama de distimia, Tá. que é uma depressão da irritabilidade. Como se a pessoa ficasse tipo Hulk. Muito agressiva, muito irritada, que às vezes é uma depressão camuflada. Ou, se a pessoa está muito ferida, quanto mais ferida ela está, mais agressiva ela fica. Então, a depressão não é só aquela pessoa que fica tristinha e quietinha. Você acha que quando ela está brava e às vezes... Se isso for uma frequência muito alta, ou seja, ela sempre está agressiva, sempre está brava... Isso pode ser um sintoma. Tipo o zangado ali dos 7 anões, Sim. seria um padrão, um caricato ou um Hulk. Tá. Porque é um tipo de depressão, sim, a gente chama de distimia, que é um comportamento agressivo / irritadiço sempre. E tem a da tristeza, que é a clássica. Momento de luto, momento de perdas. Então a pessoa sente que ela está tendo uma tristeza que não vai embora e outras áreas da vida dela vão perdendo produtividade e função, vão perdendo sentido. A vida vai ficando mais em preto e branco. Em termos de neuroanatomia do cérebro, a gente vê muito essa depressão da tristeza, que é mais difícil, de lado esquerdo. O lado esquerdo é o lado que ressignifica. Não, mas a tristeza é ruim. Não, a tristeza é para a gente refletir. Ela tem um componente de reflexão muito importante. Você vê que grandes autores, tanto de música, compositores de música ou de filmes, às vezes eles têm que entrar em contato com uma emoção de tristeza para poder gerar uma reflexão. Sim. Tem um papel importante a tristeza. O problema é a frequência, a intensidade e o tempo que ela está ali. Essa de lado esquerdo, a pessoa não ressignifica, ela não vai em frente. Ela fica um disco arranhado e ela fica vendo a vida em preto e branco. Sim. Há casos severos que a fala e a medicação não vão mudar esse padrão. Por quê? A gente tem, pensando em cérebro, atividade elétrica no cérebro. Então quando o neurônio conversa com outro neurônio, a gente tem uma atividade elétrica. Quando essa atividade elétrica está muito lenta, são ondas de frequência mais baixa, a gente fica mais desanimado, a gente fica mais triste. Isso é identificável. Quando tem as frequências médias e tem as frequências muito rápidas. Nas depressões, nós vamos ver padrões de ondas lentas, principalmente de lentificação de lado esquerdo. Então essa pessoa não ressignifica. Imagina você ter um iOS 15 hoje, mas você quer rodar ele no iPhone 2. Não roda. É um software muito avançado, mas num programa antigo, que não está rodando. Então isso acontece às vezes. Na depressão a gente vai ter mais de 15 causas. De insônia, de deficiência de minerais, deficiência, às vezes, das vitaminas do complexo B pode gerar depressão, deficiência das vitaminas D podem gerar depressão, quadros de hipotiroidismo podem gerar depressão, quadros de estresse intenso. Então, boa colocação. Ansiedade e depressão são as maiores demandas? Sim, principalmente a ansiedade.
Porque a ansiedade, ela se mistura e se confunde com o estresse. E aí a gente tem níveis. Tem um modelo, um indicador que a gente usa, que a gente chama de IAH, que é o Índice de Adaptação Humana. Qual é a vantagem dele? Ele vai monitorar e medir os indicadores do sistema nervoso autônomo, que são involuntários, mas ele vai transformar esses dados em métricas de 0 a 100, que é o que todo mundo entende. Sim. Ou de 1 a 5, que é a escala mais didática. Então, nível 1. Nível 1 é um nível ótimo, tanto de ansiedade, de estresse ou de saúde mental. Que é o que está com a vida boa. O nível 1, na década de 80, existiam vários estudos que a gente usava um termo chamado entrar na zona. No português, o tema não ajuda, o nome não é dos melhores, mas no inglês é entrar num pico de performance, que o pessoal começou a chamar de flow, que é fluir, que era um equilíbrio entre o sistema nervoso central, que é cérebro, e o sistema nervoso autônomo, que é coração. Porque a amplitude elétrica do coração é milivolt. Então existe um momento específico que o coração e o cérebro entram em frequência, em sintonia. Vamos imaginar um maestro. Se eu pego vários instrumentos isolados e todo mundo toca como quer, fica muito ruído, barulho e fica ruim. Quando o maestro aparece, Sim. ele pega o melhor de cada instrumento. Isso existe. Esse pico de performance, essa zona, esse fluir, ele existe. É quando eu estou tão envolvido, tão engajado, tão feliz que eu não vejo o tempo passar. Fala, nossa, um dia num jogo de futebol, Sim. numa festa, numa conversa, eu tive um pico de felicidade. Ah. Se a gente falar para a pessoa, dias que você se sentiu muito feliz, você se lembra? Você estava nesse fluir. É o domingo na casa da mãe. Tá tudo bom, né? tá tudo feliz. Tudo deu certo. Então a gente chama de nível 1. Nesse nível 1, que a gente chama de pico de performance, entrar na zona de engajamento, de pertencimento, a produtividade aumenta, o sistema imune fica melhor e a pessoa reage melhor aos estresses ou os adventos da vida. Então vamos pensar o seguinte: há situações que a pessoa vai vivenciar onde fisiologicamente ela vai estar mais preparada. Qual a boa notícia? Isso hoje é mensurável e treinável. Então, nível 1 você consegue medir e modular ele. Como eu dei o exemplo do maestro. O maestro vai pegar o melhor de cada instrumento para fazer a orquestra tocar. Então, esse pico de performance, também hoje, é o principal construto que nós temos para o indicador chamado felicidade. Então, esse nível 1, ele ajuda muito o organismo, ele aumenta a produtividade, ele vai pegar o melhor de cada instrumento se fosse o maestro, e é o principal construto que nós temos hoje do indicador de felicidade, que é subjetivo para algumas pessoas, ainda muito, mas fisiologicamente a pessoa está mais apta a se sentir feliz. Isso é uma coisa muito interessante, que é o nível 1. Não por um acaso, a gente, em executivo de alto rendimento, em atleta de alto rendimento, a gente chama de pico de performance. Ou seja, ele performa mais quando está se sentindo feliz ou quando está em contato com as coisas que ele ama e gosta. Olha que interessante. Sim. Isso, através de sensores, eu consigo enxergar. Até a década de 80 a gente sabia que existia, mas não media. Final dos anos 90 e início dos anos 2000 a gente passa a medir e a observar isso em tempo real, o que é o mais interessante. Exemplo, se a gente colocar um sensor e perguntar para a pessoa as coisas que ela se sente feliz, isso muda a fisiologia muitas vezes em 10, 20, 30 segundos. É muito interessante. Como o contrário também é verdade. O estresse ele é uma ferramenta, ou a ansiedade, algo que muda o corpo com uma facilidade muito rápida. Tanto que no início do século passado, a gente tinha um polígrafo, que era um detector de mentira. Sim. Porque mentir gera muito estresse. E aí a gente consegue ver isso em tempo real no organismo. Então, nível 1, nível ótimo. Quando você está bem. É uma das ferramentas de prevenção. Se eu tiver no nível 1, eu estou bem adaptado. Vamos pensar em adaptação. Eu estou bem adaptado e eu estou forte para aguentar dias estressantes, estressores e carga de trabalho físico e mental. Certo. Nível 2. Nível 2 é quando eu sei o que me incomoda, mas eu tenho habilidade para lidar com isso. Certo. Vou fazer um check-in, um check-out, a fila está grande. Vou para uma prova. Isso é ruim? É ruim, mas eu dou conta? Eu dou conta. Sim. Ou seja, eu tenho habilidade, eu tenho repertório. Tá. Eu tenho previsibilidade do que me incomoda, mas eu sei lidar com isso. Desafio em área de saúde, a partir do nível 3. Ele gera uma cascata hormonal e fisiológica no corpo. Alguns exemplos. Se eu estiver dirigindo e de repente alguém bate no meu carro, ou eu fiz uma freada brusca, às vezes o susto é pior do que a batida.
Você sai da experiência da Verdade. batida, É verdade. você está ali tremendo. A primeira vez que pula de um bungee jump é uma montanha-russa muito íngreme, você sai do brinquedo, você sai tremendo também. Ou assalto a mão armada. Nesses 3 exemplos, é esperado um pico de adrenalina, noradrenalina e cortisol. Um pico. Este pico, ou seja, o corpo só volta à normalidade 72 horas depois. A primeira coisa que abaixa no nosso organismo são as células natural killer, que é um pilar do sistema imune. Então, o nosso sistema imune ele não cai, ele despenca. Ele só volta à normalidade, à homeostasia, 72 horas depois. Então, se eu bater o carro na segunda, pular de bungee jump na segunda e sofrer assalto a uma armada na segunda, terça e quarta eu vou operar com o sistema imune baixo. Lá na quinta-feira eu volto para a normalidade. Não por um acaso, você vê às vezes a pessoa foi no enterro no domingo. Ela chega na quinta, ela está gripada. Então, quando você passa por um processo de luto, de uma situação extremamente que é uma grande surpresa, seu sistema imunológico está baixo por um bom tempo. Um bom tempo. Por quê? Até o nível 3, a gente tem essas oscilações no nosso organismo, o que é considerado até normal. A partir do nível 4, imagina daquilo que era para ser exceção virou regra. Então, se todo dia eu bato o carro, pulo de bungee jump, sofro assalto a mão armada, como é que o corpo segue em frente? Ele segue em frente porque ele vai eleger o que nós chamamos de órgãos de choque. O que é um órgão de choque? É um órgão que protege você de você mesmo, tipo um escudo. Alguns de nós vamos ter como órgão de choque cabeça. Dor de cabeça, cefaleia tensional, gatilhos para enxaqueca, tontura e vertigem. Outros vão ter como órgão de choque coração, taquicardia, braquicardia, arritmia, distonia neurovegetativa. Outros vão ter como órgão de choque sistema gástrico, gastrite nervosa, retocolite ulcerativa, desbiose e refluxo. Então aquilo que a nossa avó dizia que quando você fica ansioso, você está angustiado, menino, vai desenvolver uma doença. Tem um fundo de verdade. Tem um baita fundo de verdade, porque hoje o mundo está muito mais estressor, então o ambiente nosso piorou muito, em todos os aspectos. Os algoritmos, o excesso das telas estão acabando com a nossa saúde mental e nossa fisiologia. E a gente está sem estratégias de regeneração e recuperação. Então a gente está alienado. O conceito de alienação é um estresse mental que depois se transforma no estresse físico. Esse é o conceito. Então o nível 4, a gente usa o termo generalizado. O que é generalizado? Tanto faz o alarme de incêndio tocar lá fora, tanto faz um leão entrar aqui na sala, porque se o leão entrar na sala, ou eu vou lutar com ele, ou eu vou fugir dele, ou eu vou ficar em estado de choque. Esses são os padrões instintivos nossos. Só que isso faz sentido em situações de risco de vida. Faz todo sentido, risco de vida. O nível 4, eu estou neste padrão sobre qualquer estímulo. Alguém me ligou no WhatsApp, tocaram a campainha, eu vi uma informação na tela do celular. Tanto faz o estímulo. Todo estímulo eu vou interpretar como ameaça. Aí a gente chama de generalizado. É daqui que vem o termo ansiedade generalizada. Sempre a ansiedade vai ter uma relação direta com medo. Sempre. A ansiedade em doses pequenas era normal na nossa evolução. Ter medo preservava a nossa espécie. O problema é este medo o dia inteiro. Todo executivo de alto rendimento, depois de 2 anos, acima de 15 horas de trabalho dia, sem regeneração, recuperação, lazer e prazer, inevitavelmente ele desenvolve uma coisa chamada síndrome do pânico. Isso quer dizer, então a síndrome do pânico está aí, nesse nível 4. Sempre você vai ter um cara de alto desempenho, é como se fosse um atleta que está jogando todo dia, que inevitavelmente ele tem lesão. Então o outlier, o cara que está voando, tecnicamente ou profissionalmente, ele tem que investir o dobro ou o triplo em reabilitação. Porque ele vai vencer o jogo para você. Mas qual é o tempo que ele tem de regeneração e recuperação? E se a ferramenta que ele usa de fato regenera e recupera? Ele tem que ter essa medida. Então, o nível 4 a gente chama de estresse generalizado ou ansiedade generalizada, a gente não diferencia. E aqui começa o problema. Porque um profissional de saúde isolado, ele não resolve esse problema. Ele isolado, não adianta. É um conjunto. Porque aqui, dependendo do órgão de choque, a coisa desanda. Exemplo, eu comentei que pode ser o sistema gástrico, o órgão de choque. Tem órgão de choque que é o sistema imune, que é daqui que vem o termo doenças autoimunes. Então, se o órgão de choque é o sistema imune, ele tende a desenvolver doença autoimune. O transtorno do estresse pós-traumático. A pessoa viveu um episódio
pesado do ponto de vista emocional, jogou para o inconsciente e seguiu em frente. É muito comum a gente ver esse marcador muito elevado. E aí a gente tem duas ramificações no sistema nervoso. Sistema nervoso autônomo simpático, que é um sistema de aceleração, se fôssemos um carro. E o parasimpático, que é o freio. Eu consigo enxergar esse sistema em tempo real. Nos quadros de estresse pós-traumático, você vai ver uma ativação do simpático. Se fôssemos um carro, nos marcadores de estresse, a gente vê esse carro a 300 por hora, involuntariamente, mesmo sentado, andando sempre a 300 por hora, porque o normal seria 60 por hora. Então esse indicador vai estar a 300. Imagina um carro a 300 por hora a todo instante. E o sistema de freio às vezes vai estar em 20, que também o normal é 60 a 80. Então você vê um carro que acelera muito, que gasta muito, que reage muito, que estressa muito, que o sistema não regenera e não recupera. Então todos esses termos a gente chama de generalizado. Este nível 4, que é responsável pela alta demanda do sistema de saúde. Porque o indivíduo está no nível 4, ele não sabe que ele está no nível 4. Sim. Por que ele não sabe? Porque tudo na vida a gente se acostuma. Então, o peixe só sabe que é peixe se eu tirar ele do aquário. No nível 4, a sua percepção ela muda. Vira um novo normal. Entendi. Então eu perco Você a está referência. sempre estressado, está sempre nessa... Eu estou sempre produzindo e secretando adrenalina e acho que esse é o meu normal. E o último nível que a gente chama de nível 5. O nível 5 é o que a gente categoriza como burnout e esgotamento físico. Que agora essa nova legislação mudou e trouxe essa atenção a mais ao mundo do trabalho. Porque antes, a OMS sempre definia o burnout como sendo reflexo do trabalho. Então eu tenho um trabalho tão estressante, eu tenho demandas altas, lembrando que a gente considera o maior indicador de estresse, ele está mais ligado a como eu me sinto fazendo a tarefa do que a tarefa em si. Sim. Você vai para uma fila, muitas vezes na Disney, num brinquedo, no final de semana com seu filho, em alguma atividade. Você não vê o tempo passar. Então não é físico. Faz uma tarefa que você odeia durante meia hora. Sim, O indicador vai lá em cima. Tá com uma pessoa que você gosta, você não sente. Tá com uma pessoa que você tem medo ou que ela te intimida. Isso também piora. Então o nível 4, o nível 5, ele é um indicador de esgotamento físico e mental, só que com a pandemia, o que a gente começou a ver? Tinham pacientes que estavam no nível 1, com medidas objetivas e científicas, testaram positivo para a Covid e 6 meses depois vieram parar no nível 5, sem que tenha algum fator do ambiente, sem que nada desencadeasse isso. A pessoa estava com a mesma vida que ela tinha, feliz, e veio parar no nível 5. Então isso confundiu o jogo. Porque muito executivo de alto rendimento falou, não, minha vida perdeu sentido, é o meu trabalho, é a minha esposa, é a minha casa. Às vezes não é nada disso. Às vezes era a síndrome pós-Covid que colocou ele no nível 5. Por isso que a gente precisa de mais ferramentas tecnológicas, céleres e rápidas para dar esse suporte para o clínico, para ele separar o joio do trigo para o paciente. Porque ele fala, ok, eu estou no nível 5, mas foi uma Covid. Ou não, eu estou no nível 5 porque, de fato, eu trabalho 16 horas por dia, eu me alimento mal, eu me relaciono mal, eu não pertenço a grupo, eu não tenho lazer. Aí tudo bem. Então, para ele ter essa direção, por quê? No nosso arcabouço do nosso inconsciente coletivo, no nosso país, a gente, em termos de cultura, a gente tem um viés do trabalho. Quanto mais eu trabalho, mais eu vou ter as coisas ou mais eu vou me sentir respeitado. Porque trabalhar muito é uma qualidade. Sim. Eu tive uma paciente que estava na Austrália e morou lá. E ela falou que lá era o contrário. Que as pessoas ficavam horrorizadas. Meu Deus, mas ele trabalha muito. Ele trabalha demais. Então nós estamos numa cultura da produtividade, da velocidade, das entregas, até da prosperidade, cada vez mais, e isso de alguma maneira gera um impacto, porque socialmente é aceito trabalhar muito. A pessoa respeita, não, ela trabalha demais, ela trabalha 18 horas. Você pega um chefe de Estado, um ministro, trabalha 16 horas, isso é um status. Não. Tem um livro, que é dos anos 2000, que chamava Se Eu Soubesse, que era um resumo de entrevistas com executivos, que eles diziam assim, se eu soubesse que eu produzir muito e trabalhar muito, geraria esse efeito na minha saúde, nas minhas emoções, na minha vida, talvez eu não ia querer tanto. O cara sai de diretor para presidente, às vezes, o salário dele dobra, Sim. mas o estresse dobra, a chance de ser mandado embora dobra, e a qualidade de vida não cai, despenca. Então começou a se discutir no mundo do trabalho a qualidade de vida. Tem uma pesquisa que ela é antiga, que é do Herzberg,
que todo mundo pensa assim, não, se eu ganho bem, eu vou estar feliz. As pessoas pensam isso com muita facilidade. E as pesquisas do Herzberg, desde a década de 60 até os dias de hoje, não mudaram. Porque eles mostram que, na verdade, a satisfação no trabalho está mais relacionada a clima, está mais relacionada à tarefa em si, à autonomia, ao reconhecimento, do que ao salário. Então o salário ele é um fator que eles chamam de higiênico. No máximo, você vai ficar não insatisfeito. Mas o que te gera satisfação é a tarefa. Então, esses indicadores, estou comentando o trabalho porque né, tem essa Sim. nova classificação, esses indicadores eles já nos dão um norte muito interessante para direcionar esse paciente. O nível 5, muitas vezes eu tenho que refazer tudo no paciente. Tenho que realinhar tudo, desde hormônio, alimentação, estilo de vida, e há quadros também que a gente chama de reabilitação. Nós temos técnicas que nós chamamos de neuromodulações. As neuromodulações são estímulos que são gerados para o organismo recuperar a capacidade que ele tinha. Então, um exemplo bobo. Vamos imaginar que o carro está a 5 por hora, está se arrastando. Então, a neuromodulação é um protocolo que esse carro vai andar 50 por hora. Então, toda vez que ele põe o protocolo, ele anda 50. Até que o cérebro reaprende a andar 50 sem precisar do protocolo. Essa é uma ideia. Parte boa, essas tecnologias evoluíram e baratearam. Então, hoje elas estão mais acessíveis, mais econômicas. A gente opta, por exemplo, no nosso trabalho, a utilizar protocolos não invasivos. Não invasivo é não gerar efeito colateral, Sim. não gerar dor e não gerar dependência. E, doutor Ricardo Caiado, eu tenho lutado muito para trazer o assunto saúde mental para o centro das atenções. O senhor tem recebido muito pedido de políticos e pessoas sobre esse assunto? França, é a primeira vez que alguém teve a real sensibilidade e o real interesse em tornar uma futura política pública. Você é o primeiro a ter atenção, a devida atenção, o devido cuidado e a devida, fala assim, o devido interesse num tema tão amplo. É verdade. E olha que não é falta de divulgação, nem de conhecimento e nem de lidar com algumas. E nesse item de orientação, o que o senhor diria? Quais são os exercícios ou atividades que a gente possa fazer preventivamente para estar cuidando da saúde mental? Vamos dizer assim, o indivíduo hoje que se sente bem, ele também precisa fazer estímulos e atividades que possa cuidar da saúde mental dele, preservar a saúde mental dele de bem? Geralmente sim. A gente tem, vamos colocar assim, tem trabalhos que são mais personalizados, quando a gente faz o mapeamento, define protocolos específicos, ele faz em casa, isso é uma situação que envolve muitas vezes clínica e o que a gente faz, e há situações gerais, que envolvem, obviamente, alimentação, mas o tempo de lazer e de desaquecimento do cérebro. Isso serve para qualquer um da população. Porque vamos fazer uma conta rápida. Olha, a pessoa fica 3 horas numa tela. E a tela e o ambiente está treinando desatenção. Toda hora vem um estímulo, uma notificação, alguém interrompe, algo assim. Então, o que a gente precisa? Fazer o oposto. Treinar a atenção sustentada, ou seja, ter um tema. O que a gente está fazendo agora? Sim. A gente está conversando aqui durante um tempinho, então a gente está se treinando a ficar atento durante muito tempo. Isso já ajuda muito do ponto de vista da cognição. Seja numa leitura, seja em algo que você fique prestando atenção durante 20 ou 30 minutos. E o exercício Isso vale um filme? Isso pode valer um filme. Um livro? Sentado. Exatamente. Tá. E o oposto que seria atividades de relaxamento. Tá. Eu fiquei 6 horas em tela, 5 horas em tela. Ok, mas você ficou 2 horas em relaxamento? E o pilar dos pilares sempre é contato com a natureza. Eu caminhei de pé descalços numa grama. Eu tive um contato numa areia. Eu tive contato com a natureza. Por incrível que pareça, ela gera um pico de relaxamento. Que a gente geralmente só se dá o luxo de fazer isso em situações de férias. Não. A gente deveria ter esse tempo de lazer e prazer diário. Quanto mais estresse, mais eu tenho que investir em relaxamento e regeneração. Isso já ajuda bastante, por incrível que pareça. E nós estamos conversando aqui com o Dr. Ricardo Caiado, neurocientista e especialista na questão de saúde mental. Eu gostaria que o senhor, para finalizar, me contasse as suas experiências, as suas inovações. O senhor tem também um instituto? A gente tem um centro de neurociência clínica que a gente chama de Heartbrain. O Instagram é heartbrain.br, onde a gente faz pesquisa. Então, o Instagram é @
Heartbrain, que é coração e cérebro em inglês.br. .br. E a gente faz pesquisa, melhora protocolos, ou seja, enxerga o efeito dessas intervenções prática no organismo e também reabilita pacientes. Então, lá a gente faz diagnósticos de todas as diversas áreas da área de saúde. Depressão, insônia, TDAH, TEA, síndrome pós-Covid, burnout, e conseguimos ter uma previsibilidade do tempo de reabilitação. Hoje a clínica tem uma estatística de 40% a 70% de melhora entre 120 a 180 dias. Isso com exame objetivo de imagem. Então, e obviamente estamos desenvolvendo algumas tecnologias, alguns países antes. A gente tinha que investir caro para ter acesso à tecnologia, estamos num ponto que a gente já consegue desenvolver. O que a gente está fomentando é a procura com os nossos parceiros de alguns institutos que já nos procuram para que a gente possa utilizar essas tecnologias e, obviamente, no terceiro setor, a gente diminuir essa demanda gigantesca aí que o Estado não está dando conta. Muito obrigado, Dr. Ricardo Caiado. E vocês continuem seguindo a Fundação Podemos, assistindo nossos vídeos, cursos e palestras. Estaremos sempre trazendo temas atuais do seu interesse. É isso aí. Juntos podemos!